Bom dia, Boa tarde. boa noite, você está no... Palavrinhando. Ela é a Roseli Mazulo E ela, Rosana Freneda. e nós estamos aqui para... Palavrinhar. Muito. Muito, depois da... Vinheta. Bora. Antes de começarmos, vamos para os nossos recadinhos, porque aí a gente não interrompe mais até o final. Até o final. Recadinhos de sempre, pessoas. Vamos lá. Curtir muito, 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 muito. Compartilhar. Assiste ao conteúdo, gostou, lembrou de alguém que precisa ouvir o que a gente diz. Compartilhe. Ative o sininho para não perder nenhum episódio. Blim, 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 blim. Né? E os episódios estão subindo às terças e quintas às 17 horas. Isso mesmo. Né? Não esqueçam de se inscrever no canal, sabe? Aqui no inscreva-se, tá em vermelho. Inscreva-se e comente, Isso, né? isso. Para que o YouTube mostre pra gente que você curtiu, enfim, que você tomou alguma ação em cima da sua inscrição, não é não? Perfeito, isso. Contribua para que o nosso trabalho siga adiante. Continue aí crescendo, vez. né? Um pouquinho de cada vez, mas estamos Isso. indo, a gente vai indo. Vamos lá, vamos lá. O negócio é não desistir, é continuar. Isso não? mesmo, isso mesmo. Hoje nós vamos aí para os nossos formatos diferentes e chegou até nós uma pesquisa feita pelo NUB, Núcleo Brasileiro de Estágios, e que a gente achou interessante compartilhar com vocês. Eu vi essa mesma estatística, essa mesma pesquisa vinculada nos canais de TV aberta, em vários canais, então achamos de profunda relevância, né, Rô? Trazer para vocês. Aí hoje nós estamos mesmo de professoras de língua portuguesa e sedentas para dar puxão de orelha. E aí, do que se trata então, Rô? A pesquisa da NUB, lembrando que a NUB é um órgão que contrata, recruta estagiários e os coloca nas empresas. Então, você trabalha aí por um contrato de até 2 anos, e, se eu não me engano, ele pode ser prorrogado para mais 2 anos. Tem um salário um pouco abaixo, né? Porque você está no papel de estagiário. É isso, né? Aí você tem férias, tem 13º, isso se a tua contratada der isso, porque não é obrigado, tá? Nesses casos de estagiário, vocês ficarem bem cientes. Vocês não, a priori, vocês não têm direito a 13º, não têm direito a férias. Acho que férias tem, se eu não me engano, 10 dias. Eu acho que sim. Né? Eu acho que tem. E vale transporte também não. Normalmente, as empresas fornecem 50% desses benefícios de CLT. Então, aí você tem 50% de ajuda de vale transporte, você tem 10 dias de férias, às vezes eles te dão 15, às vezes 30, mesmo 30 dias. No meu caso ali no SEMAC e no Gorete, normalmente quando eu pegava os estagiários, eu dava os 30 dias, porque a escola tem as férias escolares, né? Então o estagiário em escola ele é beneficiado com as férias de 30 dias. Eu acho que é isso que é mais importante, porque o estagiário, né, ele é estagiário, tá bom, galera? Mas o fato de você ser estagiário não significa que você vai ser contratado como estagiário. Por quê, Rô? Porque vai depender do seu desempenho, do interesse da empresa em mantê-lo no quadro de funcionários, da necessidade também da empresa de criar um cargo que absorva esse estagiário. Em contrapartida, estágio sempre é uma oportunidade de ingresso no mercado de trabalho. A função do estagiário, do estágio, é justamente te apresentar o mercado de trabalho. E hoje a gente sabe que está muito difícil, né? Tem muita gente sem emprego, então é uma possibilidade. Você faz um curso técnico, entra numa empresa como estagiário. Você faz um curso de nível superior, você entra numa empresa via estágio. Além do que, muitos cursos superiores exigem estágio para que você obtenha o certificado de conclusão de curso. Então, o estágio é uma prática de mercado, então cada um leva para si da melhor forma ou não, né? A palavra estagiário, a função de estagiário, que não deixa de ser um aprendiz, né? Você tem a possibilidade de experienciar uma profissão. E o NUB é um órgão oficial, e assim a gente achou interessante a pesquisa, porque nós somos da área de comunicação, nós
trabalhamos muito tempo com o ensino de língua portuguesa, com o ensino de literatura, e nós realmente nos preocupamos muito com o desleixo que as pessoas têm, os alunos, a educação, o programa de ensino com a nossa língua. Então, a gente já falou aqui várias vezes, né, Rô, da importância de você se comunicar, para você fazer parte, se sentir parte do mundo, da evolução do mundo, para que as pessoas ouçam as suas ideias. E quando a gente vê numa entrevista, numa pesquisa, perdão, onde havia 59.776 concorrentes a vagas de estágio, e desses 59.776, 49.931 foram reprovados por falta de conhecimento em língua portuguesa. Então, isso para nós causa uma tristeza absurda, porque é uma negligência com relação à linguagem. Então, nós trouxemos essa pesquisa aqui para dizer o quanto é importante a gente revisitar os nossos estudos, o nosso nível de conhecimento, o nosso nível de dificuldade em se expressar, porque aqui no caso do NUB, eles consideraram provas com questões de gramática, com questões de interpretação de texto e, inclusive, o seu poder de fala numa entrevista. E assim, é assustador você perceber que de 59 mil, 49 mil foram reprovados, Rô. É muita gente. É muita gente. E aí, olha, nós estamos falando aqui de ensino médio, técnico e universitário. Então, não é só a galera do ensino médio. Nós estamos falando de uma galera que prestou o vestibular, que fez redação, que fez uma prova de português, gramática e literatura. Estudou 3 ou 4 anos. Que estudou um período aí para poder passar no vestibular e foi reprovado para o mercado de trabalho. Então, é mais preocupante ainda essa deficiência na nossa educação no que tange a língua portuguesa. É como se a língua portuguesa ficasse para um segundo plano. Apesar dela ser um requisito, por exemplo, o Enem, a nota da redação é uma das principais notas. Peso. Né? Então, é maior peso. E aí, como? Né? Aonde que está este problema? O problema é da escola? O problema é da pessoa, né? Que só estudou para aquilo e depois nunca mais viu e esqueceu? Então, porque não há um incentivo, né, Rô? Nem pessoal e nem dos órgãos, né, de classes que apoiem a comunicação de excelência. A gente não está falando numa comunicação de vocabulários erudito. Não, nada disso. Uma comunicação que você se faça entender, que você consiga passar o seu recado. Porque não adianta nada eu falar um monte de palavra difícil aqui e você aí do outro lado não me entender. Então eu não estou me comunicando. Como nós já falamos, comunicação é o que o outro entende. Para vocês terem uma ideia, para sairmos da história de estatística, com relação aos universitários, eles têm aqui, num pedacinho da pesquisa, eles viram os formados em administração, formados, tá? Entre 21.715 candidatos, 18.100 foram reprovados nos cursos de administração. No curso de direito, 85,8% dos candidatos foram reprovados. Gente, direito. Qual é o poder do advogado? Grande, não é só o conhecimento da legislação. A linguagem, a palavra. É a palavra, né? Quando ele redige aquele texto, aquela defesa. Redige uma defesa, uma petição. Ele tem uma que ser vírgula claro. Muda um processo. Então, gente, não é preocupante você olhar e ver que um número gritante de advogados formados tem essa deficiência? Se você se escandalizou com o direito, eu vou dizer para vocês que pedagogia tem como missão, né, o profissional de pedagogia tem como missão capacitar crianças do país. De todos os candidatos, apenas 6,5% foram aprovados. E olha, nós estamos falando aqui, gente, para estágio. A gente não está falando de contrato. Cargo de gerência, um cargo de nada disso. E contrato assinado na carteira de trabalho. Seria um estágio aí que até onde a gente
quando a gente não está nesse processo, a gente acha que é para não fazer nada. Que o estagiário vai lá só para cumprir coisinha. Não, o estagiário, quando na minha época de diretora de escola que eu contratava estagiários, ele ia aprender mesmo. Na verdade, ele ia aprender tudo aquilo que ele acabou não vendo na escola, ou dentro que viu do meio na acadêmico. teoria, ou que viu na teoria isso, e ia na teoria. E aí ele vai para o estágio é exatamente isso, para praticar. Agora, numa demanda grande de que as empresas realmente necessitam desses profissionais, desses estagiários, e eles acabam não entrando por conta de uma falha da língua portuguesa, que é a língua dele. Porque se for o inglês, aí é só um diferencial, mas o mínimo, né, que a gente deve aprender é a nossa língua e como é que a gente fala de uma forma coerente, que o outro entenda. Precisa ficar falando corretamente. Qual é o grande vício da nossa língua que eu faço, eu cometo? Eu vi ela, por exemplo. Né? O correto é eu a vi. Então, não estou falando disso. Esses erros de vício de linguagem, eles não são, né, Rô, considerados como um erro. Mas, assim, é comunicação. A comunicação não se faz e erros gramaticais esdrúxulos, né, Rô? Absurdos. É assim, a proposta aqui desse bate-papo é realmente, a gente não tem nem a pretensão de fazer com que as pessoas amem a língua portuguesa e decorem dicionários e gramáticas. Nós estamos aqui dizendo que a ferramenta maior que você tem para entrar no mercado de trabalho, aqui neste caso como estagiário, mas imagine você pretender uma vaga, um posto um pouco maior, porque uma pessoa que faz uma universidade e investiu tempo e dinheiro, ela quer no mínimo um cargo de confiança, um cargo que traga um benefício financeiro que ela mereça. Então nós estamos falando aqui para que a gente comece a usar o recurso que a gente tem, que é a comunicação, que é nato, né, da língua portuguesa, para se fazer entender. Porque aqui eles falam, inclusive, de interpretação de texto, ou seja, a pessoa não é capaz de interpretar um texto, quiçá interpretar o mundo, né? Porque nós usamos a interpretação o tempo todo. Então, em que momento a gente se desvencilhou disso e começou a usar uma linguagem? Porque, pessoas, a gramática existe, regras existem para nos nortearem. Nós já falamos aqui que se não houvesse a gramática, que todo mundo odeia, mas sabe milhões de dancinhas, né? Todo mundo sabe as dancinhas lá da internet, todo mundo sabe letras de músicas absurdas, mas não sabe a gramática porque é regra. Você já imaginou se não houvesse? E, aliás, gramática existe no mundo todo, tá, gente? Não é só uma questão da língua portuguesa. Da língua portuguesa. Cada um criaria um idioma muito próprio. Imagina, se não houvesse, existe regra para nortear. E a gente ainda tem a liberdade de criar uma linguagem específica para um grupo ou para um outro, né? São os fenômenos grupais que existem aí, gírias e tudo mais. A gente tem uma liberdade gigante, mas a gente tem que ter, no mínimo, uma base coerente, né? Exato, com todos. Que permita que as pessoas entendam o que nós estamos falando. Então, assim, de que adianta você existir, pensar, estudar, ter um diploma se você não consegue fazer com que as pessoas entendam o que você está falando? E é tão simples, né, gente? Imagina você querendo contar algo para alguém e este alguém não entende o que você está dizendo. Aí, tipo, é o outro que não entende ou é você que não está se fazendo entender? Né? E você não fica irritado quando isso acontece? Quando você está querendo contar uma história e a pessoa não entende o que você está falando? É a mesma coisa no mercado de trabalho. A hora que você for para lá, a pessoa da entrevista tem que saber claramente quem é você, do que você gosta, quais são as suas aspirações. Se você não tiver competência para dizer isso para o entrevistador, vai ficar como? Não fica, né? Você não vai ser contratado. Então, é bem preocupante. Eu fico, assim, muito, muito triste, assim, em ver que as pessoas perdem ou investem anos. Nós estudamos língua portuguesa todos os anos. Desde que a gente entra na escola. Desde a pré-escola, jardim, ou seja, nós estamos o tempo todo em contato com a língua e pessoas, na fala não existe emoji.
A menos que você vá criar uma linguagem visual, porque não dá para ficar colocando palhacinho, chorinho, troféuzinho na fala. Você vai numa entrevista de emprego, você tem de adequar a sua linguagem. Então o inteligente, a pessoa que usa a comunicação com inteligência, ela é capaz de falar com uma criança, ela é capaz de falar com um jovem, ela é capaz de falar com um diretor de empresa, usando o mesmo recurso, só que com adaptações. Sim. Então não é possível que a gente só tenha hoje interesse em falar pela internet. É óbvio que na internet a gente precisa de um pouco mais de rapidez, porque é tudo muito rápido, textos curtos, abreviatura. Mas eu preciso partir da base, porque aquela história, quando eu sei o máximo, eu consigo vir para qualquer outro degrau da linguagem. Agora, se eu sei o básico do básico, quando eu preciso falar numa entrevista de emprego, eu não consigo chegar no outro, não consigo me conectar, já que conectividade é algo tão na moda, todo mundo está conectado, eu não sei em que as pessoas estão conectadas. Então são conectadas com a internet mesmo, e na minha avaliação, a grande decadência, a grande queda, né? De contratação, de porcentagem de pessoas, ou o grande número de pessoas reprovadas por conta da língua portuguesa, eu acho que até é um processo que veio do telefone, da comunicação por WhatsApp, da comunicação em rede social, como a Rô disse. O que acontece? A gente usa dos subterfúgios, dos emojis, a gente usa das abreviações para que a comunicação fique. Só que na hora de uma entrevista, você está tão viciado naquilo que você acaba... A tecla SAP não funciona mais. Não tem, né? O outro não tem a tecla SAP para saber, para decifrar o que você está dizendo. Então, este episódio é para chamar a sua atenção de que a língua portuguesa, ela é uma delícia a partir do momento que você começa a entender o processo gramatical. Eu sempre, quando eu dava aula, eu usava muito lógica, né, para ensinar a gramática. Interessante. Porque eu sou uma pessoa lógica. E aí eu adaptei esse meu cérebro mais lógico para eu passar a regra gramatical. E era interessante ouvir a reação dos alunos. Eles, nossa, mas é tão fácil assim? Mas por que eles diziam para mim que era fácil? Porque eles entendiam. Então, na verdade, a língua portuguesa não é chata. Ela tem lá as suas particularidades, que são mais detalhista, mais minucioso. Mas, na verdade, as exceções. As exceções, chatas. Então, não quero, não tenho... Gente, é só ler. Você começar a pegar uma leitura, um livro que você gosta, a gente acabou de ter uma Bienal imensa aqui em São Paulo, gente, e assim, graças a Deus, né, um número grande de pessoas com livros na mão, comprando livros, isso pra gente é um sinal de que talvez as coisas estejam melhorando, pelo menos a gente quer ter esse olhar. Então, e um dos estandes, eu lembrei da Bienal, porque um dos estandes tinha lá uma frase imensa: leia aquilo que te faz feliz. Falei, gente, é isso. E aproveitando a tua fala, Rô, eu acho muito interessante, e é um recurso que eu sempre... com o qual eu sempre estimulava os alunos a ler, é que assim, quanto maior o seu acervo linguístico, quanto maior a sua condição cultural, no sentido de eu li, eu sei de assuntos diversos, eu tenho contato com palavras, porque a leitura, ela te traz essa possibilidade. Eu tenho contato com palavras, eu aumento o meu acervo. Quanto mais eu tenho condição de vocabulário, de acervo, quanto mais memória fotográfica eu tenho na medida em que eu leio palavras, eu me distancio da necessidade de decorar gramática, porque eu passo a entender. Não, é meio que automático, porque a gente aprendeu a falar primeiro antes de ler. Isso. Nós aprendemos palavras antes de vê-las, né, escrita, antes de materializar. Né? Exato. Então, se você começa nesse processo de leitura, você vai começar a trabalhar a sua linha de raciocínio, a sua linha de pensamento e, principalmente, gente, o teu senso crítico. Entende? O quanto é importante a leitura, não só para ampliar o seu vocabulário, para que você se comunique melhor, mas vai te trazer um senso crítico diante de um monte de coisa que está acontecendo, que você vai conseguir se posicionar.
Olha que delícia. E vai Não vai parar ficar na do- manada. E não vai parar no do porque assim, porque É. sim, porque eu não gosto, porque eu não quero. Isso é permitido até 7 anos de idade, gente. Depois disso, porque tatatã, tatatã, tatatã. Bom, Argumentos, né? tem argumentos Argumentos. robustos, É. sabe? Que Sustentáveis. sustentáveis. Isso é muito legal. Por isso que é legal a língua portuguesa. No nosso caso, a língua portuguesa, né? Para os ingleses, o inglês, para os franceses, o francês. Mas para nós, a nossa língua é riquíssima, é deliciosa e a gente tem que parar de ter preconceitos com tipos de leitura. Sim. Vamos ler aquilo que a gente gosta. Gosta de Aquilo que quadrinho? nos faz feliz, né? Aquilo que nos faz feliz. O Sabe? aprendizado, né, Rô? A gente tem é. falado tanto. Aprender, gente, é gostoso. É muito Veja de bom. que maneira você gosta de Que tipo de- receber qual assunto que você conhecimento, de que gosta? maneira. Né? Eu gosto de futebol, vai ler sobre a história do seu time. Eu gosto de culinária, vai ver sobre dos pratos. É. Gosto de música, vai ler uma biografia. Ou seja, busque. Eu acho que não há, acreditem, não há prazer maior no mundo do que você ouvir alguém falar de algo e você saber do que as Do que pessoas se estão trata. falando. Nossa. O gosto do conhecimento é este. É a troca, né? Porque você fala, nossa, é verdade, eu vi aquilo, eu vi. Aí a conversa toma uma proporção deliciosa, né? Exatamente. Grande e deliciosa. Por isso que tem de se gostar, sabe? Quando a gente fala de vamos aprender gramática, veja a gramática sobre outro aspecto. Eu tenho uma dúvida, em lugar, não gosto de estudar, não gosto de ler um livro, pergunta para alguém. Tem sempre alguém do nosso lado que tem Conhece. uma regrinha ali, outra ali. Então, o importante, o que mais me deixa brava nesse sentido, é assim, eu posso me sentar ao lado de uma pessoa que tem todas as dificuldades do mundo e ficar horas conversando com essa pessoa, mas é difícil falar com quem não tem interesse. Quem tá Sabe? apático, quem tá né? alienado, apático. Muito Ou triste seja, mesmo. nós estamos falando aqui para um público em geral, mas nós temos postado, né, Rô? Às sextas-feiras a gente sempre dedica uma postagem ao mercado de trabalho. Lá no Instagram, tá aqui lá em cima. no Instagram, exatamente. E pessoas, mercado de trabalho, ele vai te abrir portas quando ele te conhece, a maneira com a qual você se apresenta, sua postura, o seu vocabulário, o seu vestuário, o seu currículo. Tudo isso depende de linguagem. Nós somos o que a gente comunica. Sim. A nossa roupa comunica, a nossa postura comunica, o nosso currículo comunica. Então, lá no seu currículo tem lá o seu Instagram, legal, né? Mas tem o seu LinkedIn? Nós falamos isso hoje, que eu, inclusive, deixei Né? a desejar o LinkedIn. Eu até O esqueço que ele LinkedIn existe. é uma ferramenta interessantíssima, porque o nosso trabalho é mais informal, né, Rô? A gente trabalha para muitas coisas ao mesmo tempo, mas para quem tem uma carreira mais direcionada, o LinkedIn é uma ferramenta. E lá você vai estar sendo avaliado pelos grandes diretores de recursos humanos. Então, acreditem, a Cuidado linguagem... com o que você coloca, Exato. inclusive. E mesmo nas redes sociais, né? Mesmo. Porque eles também olham Facebook, olham Insta, olham TikTok, eles procuram, gente. E não existe nada de anônimo. Não adianta você ter um perfil profissional e um pessoal. Você é um ser único. Né? Nós vamos ter mais flexibilidade na medida em que a gente tem intimidade com pessoas, com ambientes. No mais, nós somos um produto. Profissionalmente falando, você é um produto. Você tem uma marca. Né? É como se você tivesse uma empresa. O teu trabalho é o teu ganha-pão. Então a linguagem é uma grande ferramenta para isso. Às vezes você não teve ainda a oportunidade de fazer um curso superior, mas se você cuida da comunicação, muitas vezes você é contratado no lugar de alguém que tenha diplomas, porque quanto mais diploma você tem e mais fala errado, pior é. Né? Eu acabei de fazer direito, não sei escrever. Acabei de fazer administração, mal sei falar. Porque pesa, né, Rô? Pesa, não. O certificado traz pra gente uma responsabilidade, é contraditório. Não é? Eu tô rindo porque é contraditório. Adianta você ter um monte de curso, mas não ter o conhecimento? Não adianta nada de certificado. Certificado na parede, hoje em dia, não quer dizer muita coisa. É verdade. Né? Tem muita gente, óbvio, que olha, ele já é universitário, já é formado, então ele passa a ser um filtro. Mas não adianta nada. Ao mesmo tempo que ele ganha um filtro, ele ganha uma régua maior, né? Com certeza, com certeza. Então é isso, gente. E se vocês quiserem aí, tiver interesse,
na comunicação, entre em contato, manda uma mensagem aqui no YouTube ou no próprio Instagram, palavrinha Andos, que está aqui em cima, e entre em contato com a gente, de repente a gente pode aí te auxiliar nesse processo de comunicação. Né, amor? A gente pode sugerir fontes, né? Sim, não livros, só e podemos trazer episódios, inclusive, com alguns temas que vocês... De repente a gente pode combinar um ao vivo do YouTube, né? Perfeito. Sobre o assunto, com a participação de vocês fazendo as perguntas e a gente aí interagindo da melhor forma possível, com o intuito mesmo de ajudar vocês a dar esse passo aí, a subir um degrau, né? E a nossa braveza aqui é porque a gente quer que as coisas sejam diferentes, sejam melhores, que a vida, desde que a gente começou, a nossa proposta é fazer com que a vida seja mais fácil, mais leve. Então, vamos, né, pegar esse recurso que é a linguagem, que coloca a gente num patamar diferenciado, que faz com que a gente ganhe o respeito das pessoas, a atenção das pessoas, né? É isso. É isso? Então tá. É isso. Nós estamos. A gente tá tão relapso, a gente não anda mais ativando. A gente agora também porque esse assunto aqui deixou a gente assim, ligadinha. Elétrica. Mas é isso, gente. Então, a gente vai se despedindo aqui, mas antes da gente dar o tchau definitivo, nós vamos fazer o quê? Pedir para vocês ativarem o sininho, pedir para vocês compartilharem o nosso conteúdo tão bem intencionado, tão bem feito. A gente cuida com muito carinho de tudo isso aqui. Curtam muito, muito, muito. E para que tudo isso valha, seja considerado, inscrevam-se no YouTube. Tenham a sua continha no YouTube para que a sua inscrição valha pra gente. Os comentários cheguem por nós, para nós, né, Rô? É isso mesmo. Não esqueçam de se inscrever, né? Isso. De se comunicar com a gente através dos comentários e fazer essas ações aqui pro YouTube e entender que você curtiu o nosso conteúdo e entregar para mais pessoas. Estudem. É isso aí, galera. Beijo. Beijo. Até o próximo.